todos, vamos para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar sobre o tempo verbal Simple Past, que é o passado simples. Primeira parte desse tempo verbal, que é um pouco longo, tá certo? Um pouco extenso. Então vamos começar aqui explicando para vocês que o Simple Past é utilizado para nos referirmos a ações finalizadas em um tempo passado definido, tá? Guarda isso aqui que é importante para a gente mais tarde, tá bom? É um passado definido. E também é utilizado para nos referirmos a hábitos passados, tá? Como é que isso funciona? Vamos lá. O Simple Past se divide em dois tipos de verbos. Os verbos regulares, regular verbs, e os verbos irregulares, irregular verbs. Tá? Vamos ver como funcionam primeiro os verbos regulares, tá? Os verbos vêm com essa partícula to antes deles, tá? To, ele só deixa o verbo aqui no infinitivo. Então, work, to work significa trabalhar, tá? Então, como é que eu formo o passado dos verbos no Simple Past com a forma regular? Colocando o ed ao final do verbo, só isso, tá? Perceba que eu tirei a partícula to daqui antes do verbo, tá certo? E coloquei o ed ao final deles. Então, to work significa trabalhar, worked, ou seja, eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos e assim por diante, tá bom? Tá aqui um exemplo, né, para ficar mais fácil para a gente entender. I worked yesterday, ou seja, eu trabalhei ontem, certo? Então, perceba como é muito simples colocar no passado, tá? Esses verbos regulares aqui, que é só acrescentar o ed. To paint, que é pintar, painted. To walk, que é caminhar ou andar, walked. To love, que significa amar, tá? É um verbo amar. Presta atenção, se o verbo termina com a letra E, tá? Você não precisa colocar o E de novo, não. Basta colocar o D no final, que ele já forma o ED aqui ao final, tá certo? To love, loved. E to stop, stopped. Aqui acontece o seguinte, quando um verbo tem a terminação consoante, vogal e consoante, tá vendo aqui, ó? T, uma consoante, O, vogal, P, consoante, a última letra dobra, stopped, tá certo? Só para vocês ficarem alertas em relação a isso, tá bom? Stopped, to stop, você sabe que significa parar, stopped, parou e assim por diante, tá bom? Já os verbos irregulares não tem jeito, pessoal. A gente precisa daquela famosa tabela dos verbos irregulares para memorizar e aprender esses verbos, porque eles são muito diferentes. Enquanto os verbos regulares basta colocar o ed ao final para formar esse Simple Past, os verbos irregulares eles mudam completamente a sua forma, tá? Por exemplo, to go, que significa ir, passado é o went. Olha como é diferente, tá? To write, que é escrever, wrote. To have, que significa ter, had, teve, tive, assim por diante, tá bom? Há verbos que permanecem iguais, tá? Há uma série de verbos aí que permanecem iguais. To read, que é ler, read, que é a forma passada. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se o verbo está na forma original ou está no verbo na forma irregular? Bom, aí vai depender muito do contexto em que a expressão estiver inserida, tá? A gente vai ver umas expressões que determinam o passado, tá? Mas os verbos regulares são esses. Eu vou disponibilizar para vocês uma tabela que vocês vão precisar usar para alguns momentos, tá bom? Vamos então continuar, porque os verbos regulares eles têm uma regrinha para aqueles que são terminados em Y, tá certo? Então presta bem atenção aqui no seguinte: os verbos terminados em Y e precedidos por uma vogal, o que vai acontecer com eles? Separei aqui para ficar mais fácil para a gente. Eles vão seguir a regra, tá? Se o verbo termina em Y, como to play, to stay, to enjoy, e vocês estão vendo aqui que eles estão precedidos por uma vogal, ou seja, antes do Y tem uma vogal, tá? Então eles vão seguir a regra normal, colocar o ed no final, pronto, o verbo regular está formado. To play, que é jogar, tocar, brincar, to stay, que é ficar, to enjoy, que é aproveitar, tá bom? Então, vocês reparem aqui que não tem nenhum mistério. Agora, a bronca vem quando
os verbos estão terminados em Y e precedem de uma consoante. Aí você tem que prestar muita atenção para o seguinte. Olha o que vai acontecer aqui. To study, que é o verbo estudar, tem Y no final, mas antes eu tenho uma consoante, o D. Então o que acontece? Studied. Tirei o Y daqui e coloquei o IED no final. Studied, tá certo? Então é isso que acontece para a gente formar o Simple Past, verbo regular, terminação em Y quando é precedido por uma consoante, tá certo? Olha outro exemplo aqui, ó, to cry, que significa chorar. Termina em Y, tem uma letrinha aqui R antes dela, tá certo? É uma consoante. Cried, ou seja, chorou, chorei, assim por diante. Tirei o Y, coloquei IED. To marry, que é casar, tem Y no final, mas antes tem uma consoante. Então, married, ou seja, saiu o Y daqui, entrou o IED. Tá certo? É só uma questão da gente prestar atenção nesses verbos aqui terminados com Y e o que vem antes dele, se é uma consoante ou se é uma vogal. Se for uma vogal, ótimo, permanece a regra. Se for o Y, aí a gente, se for a consoante, a gente modifica para o IED, certo? Vamos seguir então, porque como eu havia dito a vocês, na questão do contexto, nós temos a past time expressions, ou seja, expressões do tempo passado. Então fiquem alertas quando aparecerem essas expressões aqui, porque elas determinam um período passado, um período definido de passado, tá? Yesterday, tá aqui a tradução, tá? Só vou falar aqui a parte em inglês, a tradução tá ao lado. Yesterday morning, last week, last weekend, last year, last month, years ago. Tá? Perceba aqui a variedade que nós temos de expressões com last, tá certo? Tem nada a ver com leste, o leste, oeste, ponto cardeal, tá certo? Last de passado, de última. Por exemplo, last week pode ser tanto semana passada quanto última semana, tá? No sentido de ter de um período passado, tá bom? Last weekend, fim de semana passado e assim por diante, tá bom? Então fiquem atentos quando essas expressões aparecerem, porque elas determinam o passado das sentenças, tá bom? Vamos avançar então. Eu quero mostrar aqui um cartoon para vocês com a aplicação do verbo regular, tá? Durante a pandemia do coronavírus, que continua, nós temos aqui alguns recadinhos, principalmente para profissionais de saúde. Vamos pegar essa do centro aqui, essa do meio, porque ela sintetiza as demais, tá bom? Então é uma profissional de saúde que no cartaz está escrito o seguinte: I stayed at work for you, tá? You stay at home for us. O que significa isso aqui? Stay a gente já viu, tá certo? Verbo regular, stay significa ficar, então eu fiquei no trabalho por você. Você fica em casa por nós, tá? Então, a forma regular do verbo aqui com ED e a forma normal dele aqui no presente, tá bom? Você pode ver que aqui ele se repete, tá bom? A forma no presente, a forma no passado também, mas é assim que ele funciona, tá certo? Vamos seguir aqui para outro cartão, outra charge. Dê uma olhada aqui na situação, tá? Quando a gente vai interpretar uma charge, pessoal, a gente observa a situação toda, tá certo? Tenta interpretar o que o autor está querendo passar para a gente e vai para o texto, tá? Então você está vendo aqui uma espécie de uma máquina segurando uma xícara, um cara dando um dinheiro, tá vendo aqui na mão dele uma nota, né? Tá dando dinheiro para a xícara aqui e tá uma placa escrita please help, ou seja, por favor ajude. Então ele diz o seguinte para a moça: Yesterday there was a homeless person here. I told the automation can replace anybody. Vamos lá. Tá cheio de verbos aqui no passado, tá? Yesterday a gente está vendo. There was. There was é o passado do verbo there is. Tá? A expressão there is, né? Do verbo there to be. Ou seja, ontem havia um homeless person here.
Homeless é o quê? É sem teto, tá? Uma pessoa sem teto aqui. Então, nesse lugar, here, havia um sem teto, uma pessoa sem teto. Quando? Ontem. I told you automation can replace anybody. Told é o verbo irregular, a forma irregular de tell. Tell que significa contar ou dizer. Então, eu disse a você que a automação pode substituir qualquer um. A automação é o quê? É um processo de substituição de uma pessoa por uma máquina, né? Então, isso foi o que ele quis dizer aqui. Ou seja, ontem havia uma pessoa, hoje tem uma máquina aqui para coletar as esmolas, tá? Mas deu para entender aqui o que nós temos de verbos no passado, tá? O was é o verbo to be no passado. A gente viu isso na revisão, tá bom? E told é a forma irregular de tell. Não é tão assim, não é tão imediato que vocês vão pegar esses verbos irregulares, tá certo? Isso a gente só vai fazer mesmo com prática, praticando, lendo, fazendo exercícios, tá? Então por isso que a gente fica por aqui hoje, the end, e vocês vão fazer as atividades propostas lá no Classroom para a gente fixar bem esse assunto, tá bem? Então é isso aí. Take care, goodbye.